Depressivo Games, galera, eu vou continuar o papo para não esquecer o que eu tava falando. Não sei qual vai ser o título dos vídeos. Talvez eu faça parte um, parte 2, né? Agora. O que eu tava falando? Esqueci do que eu tava falando. Vamos lá. Molde elitista da ciência, usar Darwin. Eu não usei Darwin como exemplo. Eu esqueci de usar o Darwin como exemplo, galera. Mas o Darwin é um exemplo. Caramba, velho. O Darwin é um exemplo. Caramba, pra onde que esse cara tá indo? Ah, não é possível. Não é possível. Acho que ele quer matar o boss lá de baixo. O que aconteceu aqui, galera? Ai, ai. O Darwin é um exemplo de. A teoria da evolução foi, foi uma mudança de paradigma, né, no meio científico. Inclusive a religião teve que se adaptar quanto à teoria da evolução também, né? Considerar a evolução na questão da criação ali dos seres vivos, né? Da humanidade. Nossa, não tá aberto ali. Ai, caramba. Mas enfim, o Darwin era um aristocrata, né? Ele era um filho de um burguês, né? Ele teve ali a vida inteira para para estudar, né? Não só para estudar, mas para viajar o mundo inteiro. Ele viajou ali através do barquinho ali chamado Beagle, né? Para fazer isso, você precisa não só ter contatos, né? Para não só viajar para o mundo inteiro como naturalista, mas também você precisa ter dinheiro, né? Para bancar a viagem, que na época também era caro viajar, né, galera? Eu diria que era mais caro ainda. E a partir dessas viagens ele teve a sacada ali, né, da teoria da evolução. Mas tudo isso, pense no Wallace, ali, o médico ali que foi coautor ali da teoria da evolução junto com Darwin. Né? O Wallace era meio que um contrabandista, né? Ele era um ferrado também, né? Ele era um médico que meio que passou ali, teve um tempo ali que teve malária, se não me engano, também. Era um desgraçado da vida. Não tinha, não era de família rica, né? Mesmo assim ele chegou ali à conclusão próxima do Darwin, né? Com menos provas, com menos evidências. Né? Darwin conseguiu coletar através das viagens dele. Mas o Darwin reconheceu, inclusive chamou o Wallace ali pra casa, pra mansão dele, pra ajudar ali, né? Na elaboração da teoria. Enfim. Qual era o meu ponto, né?
Meu ponto é que a ciência, né, ou produção científica, como é que vocês queiram chamar, né? Os cientistas em si, em geral, são pessoas que estão na elite. Na elite eu falo elite de dinheiro mesmo. Hoje em dia existem o que chamam de elite intelectual, né? Geralmente são pessoas fodidas de grana, né? Mas que estudam a vida inteira e produzem conhecimento aí. Mas em geral, né, todo mundo que era cientista no passado era gente rica, né? Gente com muita grana. Por quê, né? A grana meio que perde ali o valor que a gente que é desgraçado de grana tem, né? Porque a gente precisa de dinheiro para as coisas mais básicas que todo ser humano deveria ter, né? E não tem. Alimentação, saúde, segurança e um pouquinho de lazer, né? A elite tem isso para ela, para a família dela e para 10 gerações futuras. Na onde que ela vai focar, né? Foca em outras coisas, né? Poder político ou poder científico, né? E não só, caramba, não só pelo tédio, né? Porque essas pessoas geralmente são muito tediosas. Entediadas. Mas fazendo isso elas perpetuam ali o seu próprio poder, né? Meio maquiavélico questão. Através da política você consegue fazer leis, né? Ou fazer leis, né? Que beneficiam aí a sua classe para manter ali o seu poder financeiro, seja, sei lá, diminuindo os impostos, seja não criando uma lei que faça com que você perca dinheiro direto ou indiretamente. Um exemplo aí dos dias atuais, né? Bet, olha só. Ih, rapaz, alguém nasceu, hein, galera. Puta que desgraça, hein, galera. Alguém apareceu por aí. Não, tá ali. Quer continuar com o tema da Bet aí. Pessoal, né, ganha muito dinheiro com Bet, né? Tem um pessoal bilionário, dono de Bet. E esse pessoal financia político, né? De novo, direto ou indiretamente, eles financiam políticos. E
por conta disso, né, a lei ali contra para taxar as bets no Senado tá travado. Ou seja, o poder político resulta aí também na manutenção do poder financeiro. Ai, caramba. Tô vivo. Nem lembro o que eu tava falando. Ah, a questão da ciência, né? E o meio científico, pense aí nos Rockefellers, né? Que é uma grande família aí que enriqueceu através do transporte ali e manufatura do petróleo nos Estados Unidos, né? Ganhou muito dinheiro mesmo. Esse pessoal hoje em dia financia instituições de científicos, né? E como eles ganham dinheiro com isso? Patente. Então, patentes de diversos fármacos aí estão no nome dos Rockefellers, né? Eles pagam. Eles têm cientistas na família, inclusive, se não me engano. Mas eles pagam também outros cientistas, né? Que dão a patente aí para os Rockefellers, né? Ou seja, eles já eram bilionários há muito tempo e usam-se do outro tipo de poder, né? Poder tecnológico científico para manter ali o poder econômico, né? Enfim, tudo isso que eu falei é para introduzir vocês ao sistema de publicação, né, na ciência, né? Produção de paper, né? Quem não sabe aí, paper que em português é papel, né? Mentira, a tradução certa seria artigo, né? Por mais que em inglês seja article, né? Tradução. Cadê o carinha? Como é que funciona a questão da publicação de artigos científicos em revistas científicas, né? Vamos lá. Primeiro, geralmente você está em uma instituição de ensino ou pesquisa, né? E está lá, né? Planeja o artigo, coleta os dados. Puxa, o cara morreu. Aí não, né, galera? Isso pode demorar meio ano, um ano, depende da pesquisa, né? Existem pesquisas científicas que duram mais de 10 anos, né? 20 anos. Vocês verem aí o processo que é lento, né? Feita a pesquisa, né? Você precisa escrever um artigo científico. Para quê? Porque a ciência não é uma atividade solitária, né? A ciência precisa de uma comunidade que se autorregula, de certa forma. Então, você não precisa. Não é suficiente você coletar e fazer uma análise com os dados ali que você coleta. Você precisa publicar esses dados de alguma forma.
E a forma que você publica é através de artigos científicos, né? Então você vai lá, escreve um artigo científico e para quem aí já fez um TCC, né? Um artigo científico é basicamente um TCC, né? Só que muito mais difícil, né? E você escolhe ali uma revista científica para publicar. Escolhendo a revista, você manda ali o seu artigo. Você precisa formatar ali do jeito certo, né? Que toda revista tem uma formatação correta ali de artigo. Depois de formatar, enviar, ele vai para um editor, né? O editor vê se seu artigo faz sentido para a revista ou tem uma qualidade mínima ali. E se ele disser que não, ele dá um desk reject, né? Ele recusa o seu artigo. Aí você precisa achar outro journal, né? Outra revista para publicar. Tá bom. Esse papo tá chato, mas é importante, galera. Na verdade, não é importante, não. Quem tiver interessado aí que fique. Mas enfim. Se o editor ele aceitou, falou, bacana esse artigo, tem mais passos. Olha só. Ele envia para revisores. Quem são esses revisores? Geralmente são pessoas da academia científica, com doutorado já, né, inclusive. Muitos já são professores universitários, né? Ele envia esse artigo para revisores. Geralmente é no mínimo 2, no máximo 5, 6, a depender da relevância ou do... não diria relevância, né? Depende da revista científica aí, mas geralmente são 2 ou 3 revisores. Especialistas na área do seu artigo, né? Beleza, eles vão avaliar, ver ali se o texto está correto, escrito bem, se a metodologia ou os dados estão bem analisados, etc, etc, etc. Beleza. Dito isso, né? Os revisores eles dão o parecer deles, né? Eles escrevem aí uma cartinha para você falando, isso aqui tá errado, muda isso, muda aquilo, isso aqui precisa ser mudado, isso aqui tá bom, deixa. Beleza, né? Ou inclusive, que a maior parte das vezes acontece, né? Eles falam, essa porcaria aqui não serve pra nada. Claro, eles falam de uma maneira passivo-agressiva, não ia falar isso. Eles falam de uma maneira ali formal, cheia de frufru, né? Sem muito coloquialismo, né? Eles falam de uma maneira ali intelectualizável, né? Entre aspas. Beleza. Né? Mas revisar um artigo, galera, não é uma coisa simples, assim. Demora um tempo. Você precisa ler o artigo, interpretar o que está sendo feito e fazer ali um texto apontando ali os principais erros, né? Não é um negócio simples. Vamos lá. Vamos colocar o fator tempo aí na equação, né? Para o paper ser analisado pelo editor ali rapidinho, claro, existem casos ali de demorar meses, às vezes quase um ano, mas geralmente demora 2, 3 semanas. Beleza. Os revisores aceitarem revisar e revisarem o seu artigo, isso pode demorar 3, 4 meses, tá? Às vezes demora muito mais, né? Tem casos de demorar
coisa de anos. Beleza. Mas, como vocês podem imaginar, os revisores revisaram, mandaram parecer, né? E você precisa mandar o artigo revisado, né, para os revisores de volta. E esse processo, galera, pode durar uma revisão ao mínimo, uma revista que chamam de peer review, que é revisada por pares. Uma revista revisada por pares, o mínimo que ela pode acontecer é ela ser revisada e aceita na primeira revisão. Isso quase nunca acontece, é algo muito raro. Inclusive eu nunca vi acontecer com ninguém. Bora. E esse processo, galera, de mandar para o revisor mandar uma cartinha, você recebeu a revisão, você editar o seu artigo, aí você precisa mandar outra cartinha respondendo todas as perguntas e etc. Esse processo pode demorar no mínimo um ano, né? Geralmente no mínimo, em média, um ano. Mas eu já vi artigos que foram enviados e demoraram 2 anos e meio para serem publicados. Essa é revista científica, um pouquinho diferente em conferência, que tem um tempo menor de revisão e publicação. Beleza, né, galera? Historinha legal, história bacana. Agora vamos lá, né? Vamos para a parte boa. Seu artigo foi aceito, publicado. Vamos para a parte boa. Não existe parte boa, galera. Não existe parte boa. Porque geralmente essas revistas elas não... você não precisa pagar para publicar nelas. Ainda assim, existem o chamado Open Access, né? Que é acesso aberto, acesso livre. Basicamente, você não precisa pagar para ler o artigo, né? Quanto que é o Open Access, galera? Imagina aí, galera. Você que teve todo o trabalho para escrever, coletar os dados, analisar os dados, escrever o artigo, revisar. Você precisa pagar aí geralmente $2.000, $1.000 para deixar Open Access, né? Para deixar para todo mundo ler. Beleza. E eu vou continuar essa história no próximo vídeo porque já passou do tempo, galera. Mais um vídeo aí cortado no meio do diálogo, né? E até a próxima.